Olá, jovens! Hoje estou aqui para trazer um resumo geral sobre a Verus Dunk Knight. Para obtê-la, você precisará atravessar uma jornada de 8 missões em cadeia, as quais são destinadas aos jogadores que se encontram no endgame, ou seja, do nível 80 em diante. Essas missões estão disponíveis em Termina Temple, e você pode conferir o nosso guia de obtenção da classe aqui no card. Quanto aos encantamentos, recomendo Luck na classe e Forge base nas outras peças do set. Já o Enhancements, utilizem Spiral Carve ou Hour Blast. Já nas builds de encantamentos Forge, vocês podem conferir todas as composições meta abaixo. Ao longo do vídeo, irei mostrando suas aplicações e os melhores contextos para utilizá-los. Quanto aos consumíveis, é importante analisarmos que a classe é física e ainda por cima uma tanque melee, fora que a mesma não possui quaisquer problemas seja de cura ou mana. Com base nisso, podemos escolher consumíveis focados exclusivamente em amplificar o potencial ofensivo da classe, e para isso, utilizaremos o seguinte: Potent Battle Elixir ou Destruction Elixir, Might Tonic ou Fate Tonic e Potent Honor Potion ou Felicitos Filtre. Qualquer combinação entre esse grupo de consumíveis que vocês venham a fazer será uma ótima escolha. Chegando nos conceitos, a classe possui um kit de habilidades com 3 marchas de poder, onde, a depender da marcha que você esteja, as habilidades possuirão um nível de força e também aplicarão efeitos especiais. O primeiro nível é quando você aplica os efeitos base da skill, acumulando stacks do efeito Doom. Após você alcançar os 10 acúmulos de Doom, você deverá consumi-los com a sua quinta habilidade para adentrar a segunda marcha da classe, que é quando o efeito Unleashed Doom está ativo. Enquanto ele estiver ativo, tanto a classe quanto suas habilidades ficarão mais potentes e aplicarão efeitos adicionais no alvo, favorecendo seu dano enquanto enfraquece o alvo. Por fim, temos a terceira marcha da classe, que é a mais estratégica, já que você deverá decidir quais efeitos e também qual a forma que a classe deverá atuar no combate. Essa marcha é ativada quando você utiliza sua quinta habilidade enquanto um Unleashed Doom está ativo. Ao usá-la, você irá ativar o efeito Darkness Gathered, efeito usado para aplicar a terceira marcha de alguma de suas habilidades. Explicando rapidamente elas, sua segunda habilidade vai aumentar seu dano crítico e chance crítica durante um longo período, a terceira vai aumentar sua defesa, e a quarta será um leve aumento nos seus danos. Ela é a mais estratégica da classe, já que você deverá escolher de acordo com sua necessidade quais efeitos priorizar com ela. Logo de cara já quero deixar a ressalva de que não compensa você focar em aumentar a defesa da classe. Sempre priorize os efeitos da 2 e 4. Especialmente caso você esteja no endgame e tiver como utilizar a build overtank da classe. Bom, tendo explicado tudo isso, vamos às rotações. Iniciem o combate com a sua quarta habilidade, para segurar ainda mais seus ataques. Depois, spame as suas habilidades 2, 3, 4 e 5 até alcançar os 10 acúmulos de Doom. Conseguindo as 10 stacks de Doom, utilize sua quinta habilidade para adentrar a segunda marcha e spame 2, 3, 4 até a quinta recarregar. Feito isso, use a 5 e logo em seguida sua quarta habilidade. Usem essa rotação em todo tipo de situação que você venha se deparar, sejam solos, suporte e derivados. Em solos, o DPS da classe é muito bom, conseguindo derreter monstros com HPs medianos para alto numa velocidade satisfatória, com a ressalva de ser muito dependente dos forges mais fortes para alcançar esse rendimento. Caso você esteja com Dauntless e esteja encarando um monstro com dano alto, sua eficiência e dano irão aumentar em mais ou menos 50%. Em termos defensivos, a classe possui um sustain muito bom, sendo capaz de derrotar monstros com danos elevados que se aproximam dos 5 dígitos caso esteja em sua melhor build de sobrevivência. Dificilmente você morrerá utilizando essa classe. Em farm, seu rendimento chega a ser aceitável em monstros com HP elevado, já que suas habilidades possuem uma boa margem de dano e alto alcance. Porém, existem outros muito melhores que ela. Como suporte, seu potencial é maravilhoso quando colocada como suporte ofensivo, já que a mesma praticamente dobra o dano que o alvo recebe com apenas uma única habilidade e desde o início do combate. Além, é claro, de seu decay e outros efeitos que a mesma aplica contra o alvo. Se a meta for acelerar o combate, essa classe será uma grande aliada sua. Em PVP, a mesma consegue apresentar um rendimento considerável, já que sua quebra nas defesas do alvo, somado a build com forges e seu decay, consegue derrubar oponentes desavisados, embora não consiga fazer muita coisa contra as classes câncer e que saibam fazer o básico com as mesmas. De considerações finais, Verus Dunk Knight é uma classe extremamente valiosa como suporte, já que por ter os status balanceados, agrega um poderoso suporte nos danos da equipe e ainda pode agregar um DPS considerável para o time. Altamente recomendável tê-la em seu arsenal, especialmente caso queira ter combates mais breves contra os monstros ultra. Pois é, uma classe linda que o conselho de classes em sua perturbação mental acabou estragando com suas modificações sem sentido. Embora tenham aumentado os danos base da classe, eles reduziram em muito o potencial da classe com os encantamentos,
perdendo aproximadamente 20 a 30% do poder que a mesma possuía. Meus parabéns, Aé. Mandaram muito mal nessa. Dito isso, aqui me despeço de vocês. Até mais, um bom jogo a todos e nos vemos no próximo vídeo.